por acaso, da Assembleia, na tribuna, Vossa Excelência está todos os dias falando sobre esse assunto. E é um assunto grave, que o Brasil precisa, de uma vez por todas, tomar medidas sobre isso. Não vai falar, chegou agora, não deu mais, e aí, vai para buscar onde? Caminhão-pipa não vai resolver o problema. Então é um problema crucial, é um problema nacional, é um problema humanitário, é um problema que não se pode sentar em cima dele. Tem que debruçar para resolver o problema. Parabenizo Vossa Excelência, tenho o meu apoio total e irrestrito, e nós temos que continuar lutando, chamar outras bancadas para brigar sobre isso também. Porque quando o problema acontecer, ninguém pode depois reclamar, eu não sabia. Aí está instalado, as chuvas diminuem a cada dia, e tem sido um assunto que todos os dias fala na comissão, e Vossa Excelência tem sido paladino dessa luta e desse trabalho. Parabenizo Vossa Excelência. Muito obrigado. E ao mesmo tempo que Vossa Excelência aqui trouxe os seus pesos na família do nosso... Marconi Gadelha. Do Gadelha. Gadelha foi meu colega na Constituinte, eu quero transmitir a ele, em nome do Senado da República, transmitir a ele as nossas condolências, os nossos sofrimentos por isso também, e o nosso pesar pelo passamento do seu irmão. Parabéns, Vossa Excelência. Concedo a palavra ao senador Paim, para que possa trazer aqui a sua palavra à nação. Senador Oswaldo Sobrinho, que preside a sessão, senador Cícero Lucena, senador Rodrigo Hollenberg, que com certeza ele será o último orador inscrito na noite, e teremos uma boa coincidência, porque eu abri a sessão hoje, abri no seu lugar, meu querido presidente Oswaldo Sobrinho, falando exatamente daquele momento que eu entendi como uma grande vitória da democracia. De nós acabarmos, não totalmente como gostaríamos, mas no que é de mais importante, com o voto secreto. Que é perda de mandato, quem quebrou o decoro, e, com voto aberto, naturalmente, daqui para frente, e a questão do veto, para não permitir jamais políticos, eu chamaria de duas caras. Que infelizmente acontece, né? Porque com o voto secreto tu nunca sabe quem é quem. E é ruim para todos isso, que fica todo sob suspeita, e isso acabou agora. Toda a votação de vetos, enfim, projeto votado, cada um assume a sua responsabilidade. Mas eu farei, se possível, uma parte do Rodrigo Hollenberg, no momento da sua fala, que vai fechar, no meu entendimento, com muita competência, como sempre, a sessão de hoje no seu pronunciamento. Mas eu quero dar um destaque, senhor presidente. Hoje, eu não modifico toda a sessão, eu tive que retirar aqui do plenário do Senado, ali para 5 horas da tarde, 4h30, 5 horas. 16h30, melhor dito, né? Entre 16h30 e 17h. Porque eu tinha uma palestra para fazer no encontro nacional chamado pela União de Vereadores do Brasil, a UIBV, qual o presidente é o Gilson Gonzatti, a chamada Marcha dos Vereadores, que vai até amanhã, iniciou dia 26 e vai até amanhã. Foi um belo evento, senhor presidente. Gostei muito de ter ido lá. Mais de 1.000 vereadores de todo o país, mais de 1.000, uns falam 1.500, eu fico em mais de 1.000, que estavam lá na expectativa de que chegassem os candidatos à presidência da República. Infelizmente, eles não puderam ir, não foi nenhum. Não foi nenhum, porque cada um justificou, enfim, eu não entro no mérito. Mas que perderam uma grande oportunidade para falar para um plenário que estava ansioso por informações do que pensa cada candidato a presidente. E eu acabei falando naturalmente como congressista, a importância dessa ligação que temos que ter do Congresso Nacional com a Câmara de Vereadores. Os vereadores estão ali no dia a dia, olhando o buraco da rua, a vala não coberta, né? O esgoto a céu aberto, onde faltou luz, onde falta água, onde falta escola, onde falta um postinho médico. Então ele é a nossa ligação direta, eu diria, com o povo. E a força política que eles têm, eu disse lá e repito aqui, é imensurável. Eu até digo, os sindicatos, eles estão em todo o país, mas não estão em todas as cidades. Porque tem a questão da base territorial, tem sindicato que abarca 30, 40, 50 cidades. O vereador não. O vereador ele está em todos os municípios do Brasil e com uma força política suprapartidária ou interpartidária.
Então, o peso que tem uma Câmara de Vereadores bem articulada e pela responsabilidade que eles têm que ter é muito grande. Senador Rodrigo Hollenberg, sabe qual é o momento que eu fui mais aplaudido? E claro, como eu fui, muita gente não foi, né? Eu fiquei no palco principal. Mas sabe qual é o momento que eu fui mais aplaudido? E falei de muita coisa. Quando eu disse que nós tínhamos garantido que aqui dentro do parlamento não vai ter mais voto secreto, principalmente nas duas questões que nós aqui aprovamos, que é, quando quebrar o decoro parlamentar, vai perder o mandato, o voto é aberto, e na questão dos vetos. Foi o momento que eu fui mais aplaudido. Olha que eu falei até da PEC 35, que eu ajudei a enterrar, que estava tramitando aqui, que acabava com o salário dos vereadores. Eu fiquei indignado, trabalhamos, articulamos, fiz contato com o senador Ciro Miranda, e o senador Ciro Miranda retirou a PEC, a nosso pedido, inclusive num evento que foi realizado aqui no Interleges. E fui com ele lá e disse, olha, fim pelos argumentos, tal, estou retirando a PEC que acabava com o salário dos vereadores. Nessa hora, claro que fui aplaudido, mas não tanto quanto a batalha que aqui travamos, quero de novo repetir, do Rodrigo Hollenberg, todos nós somos importantes. O relator, Sérgio Souza, fez um trabalho brilhante, segurou, e hoje eu me referi ao trabalho dele. Eu apresentei diversas propostas nesse sentido. Veio aquela da Câmara, que vinha no mesmo sentido daquilo que nós defendíamos, e nós trabalhamos em cima dela. Mas Vossa Excelência, senador Hollenberg, e falo com a maior tranquilidade que eu falo aqui, falo na rádio, em qualquer lugar, foi fundamental na batalha regimental que liderou aqui nesse bom combate. Uma parte, Vossa Excelência. Muito obrigado, senador Paulo Paim, por suas palavras. Eu quero registrar, senador Paulo Paim, eu estava agora há pouco em São Paulo, onde fui participar do lançamento da plataforma digital do PSB e da Rede, junto com o governador Eduardo Campos e a ex-senadora Marina Silva, para colher contribuições de todo o Brasil a respeito do programa de governo que será apresentado à população brasileira pelo PSB e Rede nas eleições de 2014. Mas eu vou tratar desse tema na sessão de amanhã. Mas fiz questão de voltar e vir imediatamente para a sessão, e vou falar em seguida, Vossa Excelência, sobre a conquista protagonizada pela sociedade brasileira de implementação do voto aberto para a cassação de parlamentares e para apreciação de vetos presidenciais. Eu e Vossa Excelência queríamos mais. Tem 2 senadores que têm lutado, junto com outros, no plenário deste Senado, para a aprovação do voto aberto em todas as modalidades de votação. Somos nós 2, temos desde o início dessa legislatura, claro, sempre reconhecendo também o trabalho de vários outros parlamentares. Mas eu entendo como Vossa Excelência. Nós avançamos, foi um passo significativo. A cassação, o voto aberto para apreciação de cassação, que já tínhamos aprovado, e a Câmara, para postergar essa decisão, acabou aprovando uma PEC muito maior, achando que o Senado Federal, com isso, ia enterrar a votação aberta para a cassação de parlamentares, mas o Senado Federal, a partir da pressão de alguns senadores, e nós nos incluímos entre esses senadores, resolveu analisar a questão e ir além, Como disse, queríamos um voto aberto total, mas conquistamos o voto aberto para a cassação de parlamentares e o voto aberto para apreciação de vetos presidenciais, como foi promulgado hoje pelo presidente. E é importante registrar que Vossa Excelência, nessa luta, é um dos iniciadores. Quando, no futuro, se contar a história da conquista do voto aberto no Brasil, Vossa Excelência terá um papel fundamental, um reconhecimento da população brasileira. Mas Vossa Excelência, como um autor, Vossa Excelência era o autor de uma proposta de emenda à Constituição que previa o voto aberto em todas as modalidades de votação. Eu me associei a essa luta, reconheço que tive um papel importante na disputa regimental que nos levou a aprovar a PEC do voto aberto geral no primeiro turno e agora no segundo turno aprovando para a cassação de parlamentares, o voto aberto e a apreciação de vetos presidenciais. Mas fica aqui, senador Paulo Paim, Vossa Excelência os vereadores do Brasil
tem toda a razão de homenagear Vossa Excelência pelo que Vossa Excelência representa. Um senador autêntico, um legítimo representante do seu estado e do povo do Rio Grande do Sul e um legítimo representante do povo brasileiro, que aqui defende as causas sociais, defende a causa dos menos favorecidos com muita coerência, sempre com muita coerência e com muita coragem. É isso que fez desde antes de assumir o Senado, senador Paulo Henrique. Quero dizer isso com toda a franqueza, Vossa Excelência. Eu tenho por Vossa Excelência uma profunda admiração. Me miro muito na sua atuação como parlamentar, porque saiba, hoje Vossa Excelência é uma das referências da população brasileira no Senado Federal. Do Rodrigo Hollenberg, claro que as suas palavras mexem um pouco com a gente. Vossa Excelência não estava aqui hoje pela tarde, eu também não estava, mas o senador Oswaldo Sobrinho estava, o senador Walter Pinheiro usou a tribuna, segundo me disseram, durante 1h30 e fez quase com um desabafo, porque o trabalho dele, segundo me contaram, foi mais ou menos isso, não está sendo reconhecido na Bahia pelos seus pares. E eu fico aqui porque eu não estava aqui. Então, para a gente que trabalha, e Vossa Excelência é um desses trabalhadores, Oswaldo Sobrinho é um desses trabalhadores, claro que a gente gostaria de ver o nosso trabalho reconhecido. Quando Vossa Excelência dá um depoimento desse, não é do meu partido, e dá um depoimento desse para o Brasil, claro que eu fico gratificado. E por isso, e não é rasgação de seda, eu devolvo a Vossa Excelência com o mesmo carinho, o mesmo respeito, pela sua história e pela sua luta e pela forma como tem pautado a sua atuação aqui dentro do Congresso Nacional e fora dele. Eu estava numa atividade com Vossa Excelência ontem à noite e eu vi o carinho dos consultores do Senado, e não só os consultores, e também os seus familiares com Vossa Excelência. Vossa Excelência eram poucos senadores que estavam lá. Me lembro de eu, Vossa Excelência, parece que o Vital do Rego esteve, alguns estiveram, mas não importa o nome. Mas eu vi o carinho como Vossa Excelência é tratado, e pode ter certeza que eu tenho orgulho de dizer que eu sou seu amigo. Senhor presidente, eu quero lhe dizer que eu ia ser rápido, e a gente no nosso rápido de político, quando diz que vai falar 5, fala 10, eu queria ficar em 10 e já vi que eu vou ficar nos quase 20. Mas eu queria agradecer muito, muito ao Gilson, que é o presidente do IBV, pela forma como, do primeiro momento, ele chegou a interromper a plenária no final, dando oportunidade para que os vereadores tirassem foto, organizou, um subiu para a esquerda, desciam pela direita. Foi um momento mágico, eu diria, de carinho. Eu estava ali abraçando, beijando a nossa gente, o nosso povo, né? Então, Gilson, pode ter certeza que eu sei que você interrompeu o Congresso. Ficou quase 1 hora o Congresso parado depois que nós saímos, que nós terminamos o nosso pronunciamento. Mas a sua grandeza mostra, e também não é do meu partido, é de um outro partido. Estavam lá companheiros de todos os partidos, de uma grandeza muito grande, Gilson. Fica aqui um abraço muito grande. E o que aconteceu do incidente que você falou, que foi proibido entrar aqui no Senado, eu disse lá que traria essa questão aqui para a mesa do Senado e que tenho certeza que o presidente vai receber, sim, os senadores, se resolverem, os vereadores, se resolverem, porque ele recebe a todo mundo. Tem que fazer justiça. Não teve uma delegação de trabalhador, de operário do campo da cidade, negro, índio, religioso, orientação sexual diferente, que o senador Renan Calheiros não recebeu. Recebeu a todos. E não teria motivo nenhum de não receber os vereadores, e por isso eu falei lá e disse que eu tinha certeza absoluta que o presidente do Congresso os receberá amanhã, hoje, se quisesse vir, amanhã, se ele estiver aqui naturalmente, e a semana que vem. Eles me entregaram algumas propostas, como o fortalecimento dos municípios. Eles acham que a concentração está muito grande em nome da União. Eles querem que haja mais força para o Legislativo Municipal, mudanças condicionais que apontem nesse sentido. Enfim, foram propostas básicas, porque eles falam que aumenta a responsabilidade e diminui o recurso. Por fim, quero também, senhor presidente, mais uma vez falar sobre a renegociação da dívida dos estados. Isso é um assunto sério, foi amplamente negociado lá na Câmara dos Deputados. Nós, senadores que representamos diretamente os estados, assumimos um compromisso
de não ferir aquela negociação, de votar o projeto exatamente como está vindo de lá, e assim o faremos. Tentaram responsabilizar, e que é o que defendeu o senador Eunício. Dizendo que ele que não estava querendo deixar. Não é verdade. O senador Eunício, para o MDB, disse, por minha parte está liberado, pode votar. Fizeram depois dizer que era o presidente da CCJ. Falei com ele também. Nada disso, voto em votação a semana que vem. Queriam responsabilizar o presidente Renan. O Renan disse, o meu estado, inclusive, é o que está mais pleiteando isso. Vamos votar a matéria antes do fim do ano. Foi o compromisso que assumimos e vamos votar. Eu tenho certeza que a presidenta Dilma, que deu o sinal verde para essa negociação, vai acatar a decisão do Congresso e o projeto vai ser sancionado e, com isso, nós vamos dar um fôlego para a grande maioria dos estados que estão com uma dívida, como disse aqui o senador Delcídio Amaral, impagável. Impagável. Eu já comuniquei, inclusive, o governador Tasso Genro, que trabalhou muito nesse sentido, representou nas negociações aqui os 3 estados do Sul e disse a ele qual é a vontade do parlamento. É votar, tenho certeza que não será vetado, e assim a gente poderá anunciar, por exemplo, no caso do Rio Grande do Sul, com essa renegociação, a dívida do Rio Grande, que é considerada impagável, daqui a 18 anos nós vamos quitar toda ela com a União. Vamos pagar, mas não um juro maluco exorbitante como era até o momento. Por fim, ainda, senhor presidente, eu queria fazer um rápido registro. Você sabe que eu trabalho muito com as pessoas com deficiência. Por isso, na meta 4, a questão preferencialmente, não adianta botar notinha em jornal, coisa parecida, que isso não me intimida em nada. Em nada. Adianta botar num blogzinho ali, o país quer o preferencialmente. Quero sim, e vão brigar até o fim para entrar a palavra preferencialmente. Recebi hoje 30 mil assinaturas das APAES, que recolheram 30 mil assinaturas. Vou entregar aqui e recebi em nome do Senado, hoje. E vou entregar na mesa no momento adequado. Todo mundo quer a educação inclusiva total. Total. Mas o preferencialmente apenas garante que aquelas situações de mais gravidade terão que ter um tratamento especializado. É isso que as APAES estão propondo, só isso. Se Vossa Excelência me concede. Com o maior orgulho, Vossa Excelência, na área da educação, Vossa Excelência